Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, versículo 28. 8 de Mateus, verso 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que querem conosco, filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui para nos atormentar. Antes do devido tempo, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar na manada de porcos. E ele lhes disse: vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera ao endemoniado. Toda a cidade saiu e encontrou Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. E você se assenta. A história começa muitos anos atrás, pois a terra dos Gadarenos, ou a terra de Gadara, como você quer chamar, conhecida em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 1, como a terra dos heteus, dos gigarzeus. Diz a história que nesta cidade habitavam gigantes, descendentes de Golias, de Gade. Gigantes esses que dominavam e traziam pavor à nação de Israel. A cidade, ela era estratégica, ela estava diante de um monte, e diz a história que ela dominava uma região que fazia o intercâmbio de mercadorias, conhecida como Via Maris. Território esse que descia para a Síria, descia para o Egito. Tudo aquilo que era transportado, vindo da África, passando por Israel, passaria pela cidade ou pela região de Gadara. Diz a história que ali estabeleceu-se gigantes para poder dominar e cuidar de todo o comércio daquela região. Então, diz a história que nasce-se um moço pôs de nome Alexandre. Alexandre, filho de Filipe II. Diz a história que quando Alexandre nasce, ele aprende aos pés de Aristóteles. Aristóteles foi o maior sábio daquela época, da escola de Platão, de Sócrates. Aristóteles foi o tutor do menino, desde a tua paternidade até os 21 anos. Esse Aristóteles estava ali ensinando e dando conhecimento a Alexandre. Diz a história que quando chega aos 20 anos, o pai de Alexandre morre. Quem é o pai dele? Filipe II. Morrendo o pai dele, este menino começa a estabelecer no seu coração o desejo de implantar sobre toda a terra algo conhecido como helenismo. E o que é helenismo? Pensar como grego e viver como grego. A estratégia dele não era dominar um território e implantar política naquela região. Não era dominar sobre aquela região ao ponto de escravizá-la. Não, o desejo dele era implantar o pensamento grego e o viver grego. Ele queria que todo mundo fosse helenizado, que conhecesse de grego e a sua cultura, os deuses do Olimpo, deuses como Zeus, deuses que dominavam a região da Grécia. Diz a história que agora Alexandre, ele começa a conquistar territórios. Aos poucos Alexandre vai ser conhecido como Alexandre o Grande. Ele vai receber este nome, pois Alexandre nunca perde uma guerra. E ele começa a conquistar territórios e mais territórios. Diz a história que enquanto eles têm um desejo, qual é o desejo deles? Chegar no Egito, estabelecer uma cidade por de nome Alexandria,
O desejo dele era chegar no Egito, estabelecer uma cidade ao seu nome. Diz a história que Alexandre tem 4 generais que o cercam. E toda vez que Alexandre ia para conquistar uma nação, ele ia com seus generais e faria um acordo de paz. Caso não tivesse acordo de paz, ele ali conquistaria a cidade. Diz o texto que quando ele vai passar por Jerusalém, quando ele vai conquistar Israel, diz a história sagrada que um homem chamado Matatias, que era o sacerdote da época, Matatias vai se apresentar diante de Alexandre o Grande. Diz a história que naquele dia Alexandre se dobra, e quando ele se dobra, seus generais olham para ele e dizem: por que isso? Ele vai dizer: porque toda vez que eu fui à guerra, quem apareceu diante de mim foi esse sacerdote, por isso eu tive vitórias. Diz a história que Alexandre entra, conquista toda a terra, estabelece o pensamento helenístico. E qual é a cidade que Alexandre vai estabelecer o seu quartel-general? Gadara. Gadara se torna o quartel-general dos gregos, como viver grego, pensar grego e andar como grego. Então agora Gadara está escravizada. Gadara é uma terra de luta, de guerra, de conflito. Diz a história que quando ele conquista a cidade, ele sobe ao Egito. Subindo ao Egito, ele conquista a terra do Egito, estabelece a sua cidade por de nome Alexandria, e ele vai descer para a Babilônia, pois ele descobre que a Babilônia é melhor do que o Egito. Quando ele chega na Babilônia, o texto sagrado vai nos dizer que ele vive ali somente mais 10 anos. Alexandre vai morrer aos 30 anos de idade. Quando Alexandre morre, ele vai fazer um pedido simples. Ele vai receber a seguinte instrução dos médicos que estão com ele: você vai morrer. E ele vai fazer um testamento. No testamento dele, ele vai pedir que os médicos que me cuidaram vão carregar o meu caixão. Eu quero que você pense que Alexandre não tinha uma mente qualquer. Ele aprendeu na escola de Sócrates, ele aprendeu na escola de Platão, ele aprendeu aos pés de Aristóteles. Ele tinha uma mentalidade à frente da sua época. E diz o texto que ele vai dizer que os seus parentes andem atrás do seu cortejo, que tudo aquilo que ele tem como valor seja jogado atrás do seu cortejo, e que as suas mãos vão para fora do caixão. Alguém vai chegar e vai dizer: Alexandre, por que isso? Ele vai dizer para que os médicos entendam que o conhecimento deles tem limite. Quando Deus estabelece a hora do homem chegar, ninguém mais pode fazer nada. Segundo, ele vai dizer que os meus parentes vão atrás do meu caixão. Para quê? Para que todos vejam que basta eu correr ou eu morrer, e todos brigarão por aquilo que eu tenho. Não vão esperar me enterrar para brigarem por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou. Diz o texto sagrado que Alexandre manda as mãos irem para fora. E alguém vai dizer: por que a mão para fora, Alexandre? Ele vai dizer: para que todos saibam que desta vida não se leva nada, da maneira que vem, a maneira que vai. O que o senhor aprende com isso? Não se apegue às coisas que você tem. Não se apegue àquilo que muitas vezes rouba até a tua alegria de viver. Por quê? Porque tudo aquilo que você tem é dádiva de Deus. Enquanto Deus sustentar a sua vida, enquanto Deus sustentar a promessa, aquilo que é teu permanecerá nas tuas mãos. Ninguém vai embora antes do tempo. Terceiro, fique em paz, meu filho. Você ainda vai deixar muita coisa para muita gente antes de ir embora. Você vai deixar para a sua descendência muita coisa. Alexandre morre. Morrendo Alexandre, 4 generais tomam conta. Diz a história que um deles, ele é um homem muito sarcástico, um homem muito ruim. Epifânio vai voltar para Israel. E o que é que ele vai estabelecer em Israel? O pensar como grego e o viver como grego. Só que ele não vai impor com cultura, ele vai impor com força. Diz a história que ele pega um porco e sacrifica diante do templo. Por que que ele faz isso? Porque o quartel-general dele era em Gadara. Ele vai estabelecer agora imundícia dentro do templo. Os judeus se revoltam.
E todos nós conhecemos a história dos Macabeus, aquele livro que não tem na Bíblia evangélica, mas tem na Bíblia católica. Primeiro Macabeus e segundo Macabeus. É a história deste povo. É a história que aconteceu através de Antíoco Epifânio, que tenta trazer imundícia ao templo. Diz a história que nesse tempo se levanta o sacerdote. Qual é o nome dele? É o mesmo, Matatias. Matatias se levanta. Por quê? Porque Antíoco Epifânio vai ver que Matatias não está cedendo, não está imundiciando o templo a qual ele estava. E ele vai chamar o seu servo e vai dizer: vá até Matatias e faça ele sacrificar, senão você o mata. Diz a história que quando Matatias recebe a visita do general ou daquele que foi enviado, diz o texto, diz a história secular da época, que quando ele chega, ele vai dizer a Matatias: sacrifique. Diz que Matatias não vai querer sacrificar. Seu auxiliar, com medo de morrer, vai pegar a faca e vai tentar matar o porco. Matatias se levanta, ele toma a faca e ele acaba matando o mensageiro de Antíoco Epifânio. Ali começa a guerra dos Macabeus. Ali começa a guerra e é estabelecida a resistência contra a imundícia dentro do templo. Diz a história que agora este homem, por de nome de Matatias, ele vai levantar-se e estabelecer a história dos Ramoneus. E quem são os Ramoneus? É aqueles que você conhece, chamados fariseus na Bíblia. Os fariseus nascem nessa época, através deste homem por de nome Matatias. Quando Matatias morre, seu filho Judas toma a liderança. Diz a história que eles estabelecem resistência, ao ponto de Deus trazer santidade de novo ao templo. Quando a santidade volta ao templo, e eles conseguem estabelecer a santidade ao templo, naquele dia eles vão lavar o templo de cima e embaixo, e eles vão começar a acender a lamparina, vão acender o candeeiro. Diz a história que eles só tinham azeite para uma haste naquele dia, mas de uma maneira milagrosa, a lâmpada do candeeiro, que duraria somente uma noite, vai durar uma noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, 5 noites, 7 noites, 8 noites. Diz a história que durante 8 dias Deus vai fazer o templo ser iluminado por uma só lâmpada, dando tempo de se preparar os novos azeites para se colocar nas demais. Sabe que Deus estava dizendo? Agora que foi purificado o templo, fique em paz, vai voltar a ver milagre na minha casa. Oh, coisa linda! Deus estava dizendo: se há purificação, se há santidade, vai haver milagre de novo dentro da minha casa, vai haver restauração dentro da minha casa, vai haver providência dentro da minha casa. Deus estava falando: chegou o tempo de eu me manifestar de novo sobre a minha casa. Nasce a festa chamada Hanukkah, ou Hanukkah. Desculpa parar aqui um minutinho só a sua mensagem, mas eu quero convidar você para ser o seu mentor. Quero poder mentorear a tua vida. Eu quero poder estar trazendo aviso até mesmo das nossas reuniões. Eu quero poder estar te ajudando. Clique agora no link da descrição e você vai estar entrando agora no Telegram. E não se esqueça de se inscrever no canal e poder estar um pouquinho mais próximo da gente. Deus abençoe. Que todo ano, no mês de dezembro, ela é estabelecida. Todos nós conhecemos essa festa. E ela é até confundida com a festa de Natal. Pois em dezembro é estabelecida a festa de Hanukkah, festa das luzes. E também em dezembro é estabelecido o Natal. Todos nós sabemos que o Natal não foi em dezembro. O Natal foi estabelecido, o nascimento de Cristo foi estabelecido entre maio e abril, pois não poderia haver frio sobre a nação para que o menino nascesse numa manjedoura. Eu já estive lá esse ano passado, e no mês de dezembro. Você não tem noção do que é frio. Você não tem noção do que é ter que sair e sentir o vento cortando a sua pele. Você tendo dificuldade para respirar. Então, quando Gregório, o Papa, estabelece o Natal, ele estabelece o Natal por causa de uma festa chamada a festa da lua nova.
E eles colocam no dia da festa, lua nova, o dia do Natal. A história continua. Por quê? Porque no ano 64, Roma vai invadir a nação de Israel. E quando Roma vai invadir a nação de Israel, a história vai nos dizer que um homem é enviado. E qual é o nome dele? O nome dele é Herodes o Grande. Herodes o Grande é enviado para poder conquistar a terra. Roma consegue conquistar a terra. E qual é a carta que Roma envia para aquela terra? A mensagem, quando Roma conquista, é que naquela terra haveria um novo rei. E quem era o rei? Herodes o Grande. Herodes era um homem truculento, Herodes era um homem mau, Herodes era um homem que gostava e tinha prazer em destruir vidas. Diz a história que este homem chamado Herodes chegou a matar seus 2 filhos e a sua esposa, com medo de perder o que tinha. Ele chegou a destruir os seus próprios filhos e a sua esposa. Diz a história que quando Herodes recebe a carta de rei dos judeus, ele começa a estabelecer conserto. Diz a história que ele conquista Gadara. E quando ele conquista Gadara, agora vai haver paz naquele lugar. E havendo paz naquele lugar agora, quem fica naquela terra são os gregos e aqueles que pensam como gregos e vivem como gregos. Aquela região é conhecida como uma região gentílica. Diz o texto sagrado, ou a história, que aquela terra agora é conhecida como uma nação gentílica. E naquela nação agora, eles vão começar a estabelecer o comércio de porcos. Eles vão começar a estabelecer o comércio de porcos. Criam porco e vendem porco. E todos nós sabemos que para o judeu, a carne de porco é imunda. Eles não podem comer, eles não podem se alimentar, eles não podem tocar em porco. Mas dentro da nação existe uma outra nação que está trazendo contaminação ao meio do povo. E por haver contaminação ao meio do povo, agora aquela região ela é vista com maus olhos. Diz o texto sagrado que Jesus agora no ano 4 vem. E nascendo Jesus no ano 4, diz o texto sagrado, no ano 6, quando Jesus nasce, diz a história que este homem já está perto da morte. Este homem conhecido como Alexandre, ou como Herodes, está perto da morte. Diz o texto sagrado que quando Jesus nasce há perseguição de crianças. E por que a perseguição de crianças? Porque 3 reis magos, ou alguns reis magos, vão chegar diante de Herodes, vão dizer assim: nós seguimos a estrela. E vão olhar para ele e vai dizer: o que quer dizer essa estrela? A estrela quer dizer que nasceu o rei dos judeus. Quando Herodes recebe aquela notícia que o rei dos judeus nasceu, ele vai olhar para a carta que ele recebeu de Roma, e ele vai dizer: como pode haver outro rei a não ser eu? Diz o texto que ele diz: diga onde ele está, porque eu quero ir até ele. Homens estabelecem reis, mas Deus estabelece reino. Ó coisa linda! Diz o texto sagrado agora que este homem pôs de nome Herodes. Com o tempo ele acaba falecendo. Jesus cresce. Certo é que Jesus agora começa o seu ministério. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. E agora ele vai estabelecer para si alguns discípulos. Diz o texto sagrado que ele vai fazer a grande comissão através desses discípulos. E o que ele vai dizer aos discípulos? Vão à casa de Israel que está precisando de salvação. A casa que precisar de paz, que a paz que há em vós repouse sobre aquela paz, sobre aquela casa. Mas a casa que não quiser a vossa paz, sacuda a poeira dos vossos pés e procure outra casa, para que a paz de vocês esteja naquela casa. Então os judeus, ou melhor, os discípulos, entendem que o ministério de Jesus está voltado para os judeus, voltado para aqueles que são de Israel. Só que Jesus agora vai mudar de face. Jesus vai estabelecer um novo tempo. Por quê? Porque Jesus vai colocar em seu coração visitar a cidade de Gadara. Cidade essa que agora é a cidade dos gregos, daqueles que pensam e vivem como grego, daqueles que criam porcos. Quando Jesus sobe sobre o barco, seus discípulos
pergunta: onde vamos? Jesus diz: nós vamos para o outro lado. E quando eles estão dentro do barco, uma forte tempestade se levanta. Porque assim, toda vez que você vai mudar de fase, o diabo se levanta. O diabo usa pessoas, circunstâncias, situações para tentar te parar. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você: Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, o vento não te para, a tempestade não te afoga. Fique em paz. Aleluia, 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 aleluia. O diabo não sabe de algo, Jesus está no teu barco. O diabo não sabe de algo. Quem disse para você tomar a direção não foi você, foi Jesus que te deu a direção. Vai ter milagre sobre a tua história. Esse vento não te para. Segura. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Vira para alguém que está do teu lado e diga para ele: você está passando de fase. É por isso que tudo se voltou contra você. É por isso que as coisas pararam. É por isso que o levante veio. Mas eu tenho uma notícia para você: o que Deus estabeleceu para você não tem vento que pare, não tem hoste maligna que impeça. Jesus vai trabalhar sobre o céu e sobre a terra. Por estes dias vai ter socorro de Deus sobre a tua história. Quem está entendendo, dá glória para ele. Aleluia. O rabacanto que minara saio, ela barassuri me candaragaia. Oh meu Deus, que coisa linda. Segura. Diz o texto sagrado que Jesus vai chegar em Gadara. Jesus vai chegar em Gadara. Jesus vai chegar em Gadara. Jesus chega em Gadara. Jesus entende que Gadara tem um principado. Jesus entende que naquela terra existe uma ação maligna dominando a cidade. E quando Jesus chega na cidade, a presença de Jesus faz o mal se manifestar. Você não entendeu. Tentaram prender este homem com correntes. Tentaram prender este homem com cadeados. Prenderam ele, amarraram ele, tentaram encarcerar ele, nada conseguia segurá-lo. Por quê? Porque você não consegue resolver um problema espiritual com atitude física. Não adianta você tentar bater boca com quem está endemoniado. Não adianta você querer tirar satisfação com quem está cheio de seta na mente. Não adianta você tentar ajudar quem muitas vezes está oprimido por um demônio. Você tem que orar por ele. Você tem que jejuar por ele. Você tem que entrar na brecha por ele. Aleluia. 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 E como que eu descubro que a pessoa está endemoniada? Toda vez que a pessoa faz mais mal a ela do que ao outro. Porque esse homem se cortava com pedras. Quando alguém ataca você, pode ser físico, mas quando ela faz mal a você e a ela, é espiritual. Se alguém está passando na rua e o outro joga pedra, é doido. Agora se ele está passando na pedra e está se cortando com a pedra e está atacando pedra, cuidado, é demônio. Jesus sabe que é uma ação maligna naquele lugar. Jesus sabe que tem um demônio naquele lugar, impedindo aquele lugar de prosperar. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Toda ação maligna que atrapalhou o teu caminho,
toda ação demoníaca que veio para travar a tua vida, roubar os teus sonhos, tirar a tua esperança, Jesus vai lançar por terra hoje para a glória, louvor e adoração do nome dele. Oh meu Deus, Jesus vai chegar na terra e diz a história que ele vai dizer: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, porque vieste nos atormentar fora do tempo. Vira para alguém e diga: não é tempo, mas esse demônio vai ter que sair de lá. Não é tempo, mas essa ação maligna vai ter que soltar o que é teu. Não é tempo, mas esse demônio vai ter que sair do teu caminho. Oh meu Deus, tem alguém que chegou aqui que está se perguntando por que as coisas não acontecem. Te prepara, meu filho, hoje Jesus desceu para resolver o teu problema. Alguém vai dizer: não é tempo dele ter, mas vai ter. Não é tempo dela ter, mas vai ter. Não é tempo dele chegar, mas vai chegar. Jesus desceu na casa para lhe dizer algo. Hoje toda obra de macumbaria, toda obra de feitiço, de umbanda, quimbanda, magia negra, todo espírito que veio para cirandar a tua casa, a tua família, a quem você ama, vai cair por terra. Porque hoje a presença de Deus vai chegar naquele lugar. A presença de Deus vai invadir a tua casa. A presença de Deus vai invadir teu casamento. Oh meu Deus, te prepara. As coisas vão voltar a acontecer para você. O nome dele será glorificado, meu Deus. Pastor, como que eu consigo entender que uma ação maligna está dominando uma área de quem eu amo? Primeiro, o endemoniado vivia em caverna, ele era antissocial. E por que ele entrou? Porque havia ressentimento de guerras que eles viveram no passado. E toda vez que você guarda mágoa de alguém ou de algo, é uma porta de entrada para o diabo contra a tua vida. Você precisa liberar o perdão. Você notou que depois que você guardou mágoa, depois que você guardou ressentimento, você se tornou uma pessoa antissocial em alguma área da tua vida ou com alguém? Aí você não consegue perdoar. E aí você pensa que é você, mas não é mais você, é a seta do diabo na mente. Porque o diabo pega uma fagulha e ele pega uma gota e faz virar um oceano dentro de você. Aí você não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa esposo, não perdoa esposa. Não, mas eu canto, vai cantar endemoniado na mente. Não, mas eu prego, vai pregar endemoniado na mente. Não, mas eu evangelizo, mas está precisando ser evangelizado. Precisa liberar perdão, precisa nascer de novo. Ele se torna uma pessoa antissocial. Uma pessoa antissocial. Eu não consigo entender como uma pessoa pode tomar santa ceia com um casamento destruído.
Eu não consigo entender como você congrega na mesma igreja da pessoa e não consegue dar paz do Senhor e tomar santa ceia. Sansão era uma bênção para quem estava fora, mas era uma desgraça para a sua vida e para quem estava à sua volta. Por quê? Porque ele guardou ressentimento de quem matou a mulher dele. Ele guardou mágoa. E agora, o inimigo começou a entrar. E sabe o problema? É que porque você não manifesta, você pensa que está liberto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Segunda coisa, quer que eu paro? Eu paro. Esse homem não conseguia ser preso. Ele perde a sanidade, ele perde a noção. Ele não tem mais noção das coisas. Então fazer o bem ou fazer o mal para ele é a mesma, se tornou natural. Necessário é ele voltar a ter noção, um vertente das coisas. O que é mal, o que é bem, é bem. Evangelho que não muda, não transforma, é emoção. É ou não é? Evangelho que faz você continuar mentindo. Evangelho que faz você continuar indo para um motel. Evangelho que faz você continuar com conversa em WhatsApp que não era para ter, vendo na internet que não era para ver. Sai daqui, começa uma vida devassa lá fora, e Deus está dizendo: eu não vou deixar o diabo entrar. Aproveita que eu fui na vigília, eu estou crente hoje. Hoje você vai perdoar. Hoje você vai voltar a ter controle do que é bom e do que é mal. Chega de pisar nos outros. Chega de humilhar pessoas. Ele se torna uma pessoa antissocial. Ele se torna uma pessoa que não tem mais sanidade de mente. Terceiro, ele não sabe o que é moral e o que é imoral. Ele anda nu. Suas vestes falam muito de quem você é. Pastor, o senhor está pregando um costume? Não, estou pregando decência e moral. Você vai ter que mudar aquele guarda-roupa. Você vai ter que tirar algumas coisinhas de lá que não é para estar lá. Você vai fazer uma limpeza a partir de hoje. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: o diabo não vai entrar na sua casa.
paro. Eu paro. Ele anda nu. Ele não tem noção. E agora, aquilo que ele não domina, domina ele. Vira para o teu irmão e diga: aquilo que você não domina pode te dominar, cuidado. Hoje, Jesus vai tomar o timão desse barco. Hoje Jesus vai limpar o teu caminho. Jesus chegou para pôr muita coisa no lugar que estava fora do lugar. Jesus chegou para dizer: não é tempo, mas eu vou fazer uma limpeza e vou tirar todo o mal que está se andando. Ele chega. Ele chega. Ele chega. Ele chega. O diabo diz: por que viesse me atormentar fora do tempo? Jesus olha para ele e diz: qual é o teu nome? Ele vai dizer legião. Legião é uma pax romana. Lembra que eu falei para vocês que Roma conquistou, que Grécia conquistou, Roma dominou? Era uma pax romana de 5 a 6 mil soldados. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você, Satanás, está no lugar que não devia estar. Tudo aquilo que o diabo entrou onde não era para estar, hoje Deus está tirando do teu caminho. Você não entendeu. Jesus vai dizer para ele: quem disse que era para você ter entrado aqui? Aqui não é o teu lugar. A terra voltou a ter dono. A partir de hoje eu reino, eu curo, eu liberto, eu transformo, eu estabeleço a minha vontade sobre este lugar. Entrou onde não era para entrar, está mexendo no que não era para mexer. Deus manda eu lhe dizer: fique em paz. Hoje vai haver restauração na sua vida. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Sabe o problema deles? Eles estavam helenizando o lugar, trazendo o mundo para dentro do lugar. E quem disse que a igreja precisa de mundo para ser igreja? Eu ainda creio que a unção atrai pessoas. Eu ainda creio que santidade nos faz ter contato com Deus. Eu sou daqueles crente quadrados, sabe? Que acredita no jejum, que acredita na oração, que acredita em santidade, que acredita em ter uma vida diante do altar para Deus se levantar e mudar aquilo que estou passando. Está na hora de você voltar a abrir campanha. Está na hora de você voltar a jejuar. Está na hora de você voltar a consagrar. Sabe por quê? Tem casta de demônio que só sai com jejum. Mas não jejua pedindo para Deus matar. Pede para Ele te libertar primeiro, depois você vê se Ele quer matar ainda. Jejua para Ele e diga: eu sou invejoso, Jesus, me perdoa, eu sou essa praga. Ai, Jesus, a minha língua é uma língua ruim, eu falo mal de todo mundo, fofoqueira. Ai, eu vejo defeito em tudo, na igreja, no pastor, nos obreiros. Está ruim. Jesus disse: se os seus olhos estiverem ruins, há trevas em ti, mas se os seus olhos forem bons, há uma grande luz dentro do teu corpo. Deus vai mudar a visão de muita gente para a glória, louvor e adoração do nome dEle. Eu estou aqui como profeta para lhe dizer: te prepara, Jesus chegou na cidade para pôr ordem na cidade. Vocês estão bravos comigo? Fica não, que eu passei até 5 horas da manhã, eu cheguei em casa cansado, que é uma praga.
consegui nem vir de manhã. Esse é o Jesus que fala nele. Agora o diabo vai dizer: eu estou num lugar que não era para estar, então vou ter que sair. Sabe o que ele vai pedir? Me dê a porta para sair. Qual é a porta? Diga: porco. Sabe por que o diabo estava lá? Porque tinha porco lá dentro. Você vai parar de alimentar porco. O homem que estava endemoniado está ali. Mas o diabo vai dizer assim: aonde eu vou? Aí ele vai dizer assim: tem uma brecha aqui dentro da casa. Tem uma. Vira para quem está do teu lado e diga: fecha as brechas. Hoje ele vai pegar essa brecha e vai sair. Hoje ele vai pegar essa brecha e vai embora. Hoje ele vai pegar essa brecha para nunca mais voltar na sua vida. Deus vai limpar o teu caminho. Tem porco. Deixa nós entrar nos porcos. Jesus podia dizer assim: deixa não. Deixa não. Mas era impuro. Era o quê? Sabe por que muito filho de crente não quer ser crente? Posso falar por quê? Porque você vai para tua casa falando mal do irmão da igreja. E pensa que o teu filho não está ouvindo, ele está ouvindo tudo. Ele diz: eu ir para a igreja está desse jeito. Lá no boteco os caras é tudo amigo e tomam um cachaça só. Os amigos lá fumam um baseadinho, tá tudo de boa. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Eu sou da seguinte passagem: tudo que chegar em mim, morre em mim. Tudo que chegar em mim, morre em mim. Diga: tudo que chegar em mim, vai morrer em mim. Diga: eu não vou alimentar mais porco. É o que você queria ouvir, mas é o que Deus quer falar hoje. Ah, vá. Tem muito porco. Ele entra no porco e o porco cai precipício abaixo. Aí quem está lá tendo sua vantagem, tirando lucro no porco, vai falar para quem tem porco em casa, dizendo: chegou um homem aí, que aonde tem porco, os porcos saem. Você notou que aonde você chega, parece que sai, as pessoas não querem ficar, olham para você e dizem: não é a mesma conversa, não é o mesmo jeito, não é a mesma maneira. Ele sabe que aonde você chega, o porco vai ter que sair. Ele sabe que aonde você chega, a luz vai brilhar. Ele sabe que aonde você põe o teu pé, Jesus chega com você. Aleluia. Só que tem um problema. Tem gente que gosta do porco. E quem gosta do porco não quer Jesus. Quem gosta do porco quer Jesus? Não quer nada, quer o porco. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Jesus, saia daqui. Jesus, não faça meio, não faça, se presente. Tudo que você fizer e não glorificar Deus vai ter que sair da tua vida hoje.
Jesus vai-te embora. Quando Jesus está indo embora, Jesus está descendo para ir para o barco. Jesus olha para trás e vê um moço bem vestido, fosse eu usando no dia de hoje, de terno, gravata, descendo com a Bíblia debaixo do braço, dizendo: Jesus, se eles não querem saber, eu quero saber. Porco na minha vida, nunca. Porco na minha vida. Porco na minha vida. Porco na minha vida. De novo, 1, 2, 3. Porco na minha vida. A partir de hoje, Deus vai te levantar.